Salve família CMR, estamos na aula de número 2 de horizontalidade. Não esqueça de já, desde já, deixar o seu joinha na confiança. Se quiser já deixar um comentário aí para não esquecer. Vê se você está inscrito no canal, que isso aqui é um canal de YouTube. E vamos para a aula. Na aula passada a gente trouxe as bases, trouxe os princípios da horizontalidade. Eu trouxe o máximo de conteúdo possível para vocês se contextualizarem. Peço desculpa se eu exagerei, né? E se eu viajei e foi muito longe, mas foi com o intuito de realmente trazer uma contextualização, uma base suficiente para que vocês possam estarem ambientalizados para entender o conteúdo daqui para frente. Então, e mesmo assim, né, mandem nos comentários, deem feedback, por que está dando esse aviso? Reduzir as configurações de vídeo ou usar... Vou deixar assim, dê um aviso aqui no programa. Ahn, Mandem comentários pra gente saber como é que tá o ritmo dos vídeos, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tomada de decisão e consentimento. Tomada de decisão, consenso e consentimento, né? E várias outras questões que envolvem tomada de decisão. Por que que é importante falar de tomada de decisão? A tomada de decisão é o principal meio, mecanismo, ferramenta de exercício do poder. Então, o poder ele acontece através das decisões. As decisões é que refletem o poder, né? Quem é que pode fazer ou desfazer? Quem é que autoriza ou não autoriza? Quem é que escolhe como o dinheiro vai ser gasto? Tudo isso são decisões. O dinheiro vai ser gasto em A ou B? Isso é uma decisão. O dinheiro vai ser gasto ou vai ser guardado? Isso é uma decisão. A gente vai abrir os eventos para 20 pessoas ou 30. Isso é uma decisão. Vai ter evento esse mês, sim ou não? Uma decisão. Vamos fazer uma pausa ou vamos continuar? Isso é uma decisão. Então, as decisões, elas estão diariamente na nossa vida, a gente está todo o tempo tomando decisão e é através das decisões que o poder ele se faz, né? Ele acontece, é ele se dá início ali, né? E claro, também vai precisar da a decisão, é o primeiro passo, né? A gente decide a coisa e depois a gente coloca energia. Essa energia pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser mão de obra, recursos ou qualquer outra coisa. Mas primeiro vem a decisão. E a decisão, ela dentro da horizontalidade, ela é um processo. Ela tem que acontecer dentro de um processo. E aí, por que que eu falo tem que acontecer dentro de um processo? É porque para a gente ter horizontalidade de fato, o poder decisório ele precisa estar pulverizado. Em ambientes que não tem processo, a gente percebe muito mais uma concentração do poder de decisão do que uma pulverização, como é o que a gente espera na horizontalidade. Na horizontalidade, qualquer um pode tomar decisões. Na verticalidade, só aquele topo de funil, né, só quem está nos níveis mais acima tomam as decisões, pelo menos as decisões importantes, né? As decisões mais simples, elas podem ser tomadas para quem está na base da pirâmide, no chão de fábrica, né? Mas as decisões mais importantes, elas vão ficar com os níveis mais altos. Dentro de estruturas horizontais, o ideal é que isso seja invertido, né? Então, as decisões, quanto mais importantes as decisões, mais precisa desse processo para elas acontecerem. Dentro de uma empresa, mesmo uma empresa vertical, a decisão tem um processo, né? Tem uma hierarquia para acontecer. Por exemplo, compra e venda. Existe uma burocracia, né? Mas, ao mesmo tempo, nos níveis, a burocracia trava
os níveis mais abaixo de tomar decisões mais importantes. Ela serve para isso. No, na horizontalidade, a burocracia, os processos, eles travam as decisões mais importantes para elas não serem feitas por uma única pessoa. E aí a gente vai perceber que quanto mais importante a decisão, mais ela precisa estar dentro desse processo, como eu já falei, mas quanto mais organizada a instituição, mais ela vai tender para horizontalidade de fato, tá? Não é que uma instituição burocratizada ela vai ser horizontal, não. É que uma instituição, para ser horizontal, ela vai depender desses processos para que ela seja realmente horizontal. Se não tiver processo, as exceções acabam voltando para verticalidade. A verticalidade é um caminho mais fácil, não é que é um caminho natural, mas é o caminho mais fácil, porque se uma única pessoa toma uma decisão, você não precisa consultar várias, você não precisa de consenso, você não precisa de processo, você não precisa de votação, não precisa de nada disso, né? Por exemplo, eu quero que o mês que vem seja um mês de férias. Se eu for votar, se eu for decidir sozinho, eu tenho vontade, eu faço e pronto. Se for uma instituição horizontal, eu tenho que passar por uma assembleia, passar por uma reunião, uma votação, seja lá qual for o processo, demora mais. Uma das críticas, né, um dos pontos fracos de uma estrutura horizontal é a lentidão para tomar decisões. Ela costuma ser maior do que estruturas verticais. Estruturas verticais costumam ter processos decisórios mais rápidos, né, porque não depende de consenso, não depende de convencer, não depende das pessoas concordarem, só depende de você convencer uma pessoa. E aí é muito mais rápido convencer uma pessoa, seguir as vontades de uma única pessoa, do que convencer um grupo de pessoas que vão pensar diferente, vão argumentar, vão se contrapor. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos e esses processos. Tá? A primeira coisa é a diferença entre consentimento e consenso. Mas antes disso, a primeira coisa da apostila, né? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre. Eu acho legal falar um pouquinho sobre os tipos de tomada de decisão. Existem alguns tipos de tomada de decisão, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que no SEMEAR, Instituto Horizontal, amanhã a gente queira, surge uma ideia e a gente queira fechar a, a sede de Jerusalém, a sede aqui de Embu das Artes. Eu acordei aqui e acordei cansado e falei, quero fechar, não quero mais ter, nunca mais. Como funciona numa estrutura horizontal de fato, né? Tudo bem que esse é um caso, eu vou ignorar alguns fatores do que eu estou falando só a nível de exemplo, né? Mas esse não é um bom exemplo, porque esse lugar aqui não é nosso, né? E aí cai em outras questões, mas só esse parêntese, porque alguém no futuro pode questionar isso. Mas vamos ignorar o fato de que isso aqui não é nosso, né? Hoje a gente paga aluguel aqui, mas vamos fingir que esse espaço é do SEMEAR, não tem nenhuma outra agente terceiro influenciando, e aí isso aqui é 100% do SEMEAR, e eu, Rodrigo, quero fechar isso aqui. Como que funciona? A gente vai precisar antes, eu não posso, primeiro, por ser, vamos imaginar, tá, gente? Por ser um espaço do SEMEAR e não do Rodrigo, eu não posso sozinho tomar essa decisão. Se eu fizer isso, não é mais horizontalidade, é verticalidade. E aí, o primeiro passo a se fazer é chamar uma reunião. Aí, digamos, a gente vai discutir nessa reunião. O primeiro passo é apresentar a ideia e apresentar os caminhos, né? E aí a gente vai discutir os caminhos, os possíveis caminhos. Um caminho como esse pode ser que seja sim ou não, fechar ou não fechar, pode ser que seja buscar uma solução ganha-ganha, algo do tipo, tá? E aí a gente tem uma decisão, a gente tem na mesa uma proposta e aí a gente tem uma decisão a tomar.
Para tomar essa decisão, todo instituto, instituição, toda iniciativa horizontal, ela vai se valer de algum processo. Saiba ela disso ou não. Instituições que são mais consolidadas dentro da verticalidade, elas vão usar algumas metodologias, como por exemplo, metodologia da holocracia, que vem de holo, que é integral, né, como holístico, holocracia. Tem também Dragon Dreaming e enfim, tem mais aí. Tem mais algumas metodologias para tomar decisões em coletivo. E aí, dentro disso, a gente vai ter alguns métodos, alguns processos para tomada de decisão. O primeiro que a gente mais conhece é votação. Então, a gente vai votar. Então, por exemplo, a gente coloca na mesa quais são as possibilidades, fechar ou não fechar. Vamos dar esse exemplo. Vamos fechar ou não fechar? Deixa eu colocar aqui. E aí a gente vai para votação. Tipos de votação. A gente no Brasil conhece votações através das eleições. Eu preciso dar uma tossida. A gente conhece as votações através das eleições. Nas eleições, a gente segue o tipo maioria absoluta. O que é a maioria? Peraí, deixa eu só explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu vou explicar primeiro que, assim, votação não é tudo igual. Existem alguns tipos de votação, tá? Então, essa da eleição que a gente conhece é um tipo, mas existem outros tipos. Por que é importante saber disso? Cada lugar, cada instituto, cada momento, a gente vai adotar qual é se a gente adotar votação, a gente vai adotar qual método, qual processo para tomada de decisão. Se a gente adotar por votação, não existe um único tipo de votação. Não é toda votação é igual. Existem alguns tipos. E aí o tipo da eleição. O tipo da eleição é o que a gente chama de maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Vocês estão vendo aí minha tela? Então, a maioria absoluta não deve estar dando para ver muito bem, né? Mas essa daqui que é 50% mais um. O que é a maioria absoluta? Metade da galera que está votando vota em uma coisa e aí é metade mais um. Não pode ser só metade, é metade mais um. Mais uma pessoa, mais um voto, na verdade. E aí, se tiver metade mais um, já era, a gente escolhe isso. Qual é a vantagem disso? É um processo um pouquinho mais fácil, né? Então você não precisa ter, você só precisa ter a maioria, né? Você não precisa ter muita gente, tá? Porque tem outros tipos. Então você é um dos mais fáceis, né? Então você precisa que mais que as metade das pessoas queiram para conseguir, né? Um a mais que a metade das pessoas você já consegue. Tem a maioria simples, vence a opção, eu vou ler, vence a opção que recebe o maior número de votos, independente de quanto atingir. Então, por exemplo, você tem três ou quatro opções, e aí uma dá 30% dos votos. Você tem 10 pessoas, 3 pessoas votam nessa e todas as outras votam espalhado em outras. Essa ganha, tá? E qual é o problema com essas duas? A próxima também tem o mesmo problema, tá? A próxima, deixa eu explicar a próxima antes de falar do problema. Não, vou falar do problema aqui. Então, o problema desses dois tipos de votação é que você tem uma margem muito grande de insatisfeitos. O que acontece no Brasil hoje, nas eleições presidenciais principalmente, elas são muito apertadas. Então, metade vota num lado, metade vota no outro. Quando isso acontece, metade uma coisa, metade a outra, a gente tem metade da população insatisfeita. Metade das pessoas estão insatisfeitas. Então, numa reunião
onde a metade sai insatisfeita, não se cria um nível aceitável de aceitação, não se cria um nível aceitável de contentamento, de aprovação. Então, metade das pessoas estão insatisfeitas, a outra metade ganhou, um pouquinho a mais que a outra metade, né? Ganhou, mas a metade saiu insatisfeita. Então, isso não é tão bom assim para um projeto horizontal. Talvez seja muito bom para uma eleição, mas para um projeto horizontal, não. Imagina que a gente toma uma decisão dentro da comunidade onde metade das pessoas ficam insatisfeitas. É, a maioria, não é que a maioria, né? Mas é muita gente para ficar insatisfeita. E aí a gente vai ter também outro tipo de eleição que é a maioria qualificada. Ela exige uma quantidade maior, uma porcentagem maior. E aqui ele dá o exemplo de 2/3 ou 3/4, né? Ou, 75% ou 80%, ou seja, quase todo mundo satisfeito, tá? O problema desse tipo de eleição por número assim, a vantagem é apuração e velocidade, então eh, você não precisa convencer todo mundo, né? Você precisa convencer só a maior parte. E isso é relevante. Isso pode parecer bobagem, assim, para quem nunca vivenciou isso, mas se você tem uma reunião e aí você tem um tema sensível que mexe com muita gente, e você precisar convencer todo mundo, porque vai ter naturalmente lados, vai ter discordâncias, porque nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, queremos coisas diferentes, e aí você ter que convencer é, todo mundo ou quase todo mundo é mais difícil. Tem que conversar com mais gente, gasta mais energia, gasta mais tempo, você tem que ouvir as pessoas, você tem que negociar mais, é muito mais exigente. E então, num grupo de 10 pessoas, talvez isso não faça tanta diferença, mas se você tiver um grupo de 1.000 pessoas, você tem que conversar com todas elas, convencer todas elas, ouvir todas elas, isso é desgastante, isso exige muito. Se você tiver um grupo de 10.000 pessoas, isso exige muito. Talvez por isso que a eleição ela vá nesse nível, porque a gente tem um grupo de, eu não sei qual é o eleitorado hoje, não sei se está em 20 milhões ou 40, 50 milhões, não sei. Mas você tem milhões e milhões de pessoas. Se você esperar que todas elas concordem, não vai acontecer. Por isso que se usa esses tipos de maioria simples, maioria absoluta em eleições, né? Porque é mais fácil. Outros tipos de tomada de decisão, que são os mais comuns para pequenos grupos, é o consenso e o consentimento. Por que que aqui na apostila aparece só os dois? Porque geralmente as instituições horizontais, elas são menorzinhas, né? E aí, como tem grupos menores, você não precisa se valer de votação o tempo todo. Geralmente uma conversa a gente resolve por consenso ou consentimento. O que que é o consenso? O consenso é quando todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Então você está numa reunião que tem 5 pessoas. E aí a gente traz uma proposta. Todo mundo fala sim, queremos. Tá todo mundo alinhado, todo mundo quer a mesma coisa. Isso não é tão raro quanto pode parecer. Isso vai ficando um pouco mais raro conforme o tema for mais sensível, mais ou menos sensível, e conforme você vai tendo mais gente. Quanto mais gente, mais diversidade. Isso é bom, né? Só que aí fica um pouquinho mais lento para você conseguir o consenso. O outro é o consentimento. O consentimento, então consenso assim, todo mundo concorda, todo mundo quer. Então fala, vamos fechar essa unidade aqui. Todo mundo fala, vamos fechar. Consentimento de todo mundo e vida que segue, maravilhoso. A vantagem desse tipo de tomada de decisão é óbvia, todo mundo sai feliz. E assim, a empolgação dentro de um projeto horizontal, de um projeto voluntário, ela é crucial para a manutenção, para a vida desse projeto.
quanto mais as pessoas estão satisfeitas, estão concordando com os direcionamentos, mais energia a gente vai ter disponível para esse projeto, energia no sentido de vontade das pessoas fazerem, mão de obra, pessoas que ajudam, pessoas que dão dinheiro, pessoas que dão seu tempo, seu trabalho, né? Então a alegria, a concordância, o consenso, eles são muito, muito valiosos e muito importantes. Por isso que vale muito a pena, às vezes, fazer uma reunião, duas reuniões, se alongar sobre um tema sensível para poder chegar em um consenso, para que todo mundo saia dali feliz, satisfeito, alegre, para que as coisas aconteçam. O consentimento é quando a decisão ela é aprovada, mas alguém não quer aquilo. A pessoa não quer aquilo, mas ela não se opõe àquilo. O que eu quero dizer? É, deixa eu ver se eu consigo pensar no exemplo mais recente que aconteceu de fato no semear. Ah, não sei, mas isso acontece bastante. Tem coisas que as pessoas querem fazer no semear que eu não quero fazer. Tipo assim, eu não quero fazer. Sei lá, isso, eu não quero que vá pro pessoal de ninguém, mas vamos imaginar que alguém queira fazer uma roda de rapé com exercício de yoga. Eu não quero fazer, provavelmente não vou participar. Não que eu não goste de rapé, eu não gosto de yoga, mas tipo, eu não tô na exposição, não tô afim de fazer, não tô afim de participar. Mas para mim isso não é um problema. Ninguém pode, não, assim, eu não vou barrar esse processo, eu não faço uma objeção. Então é trazido uma proposta que eu não quero participar dessa proposta, ou eu não gostei dessa proposta, mas ela não infringe nenhum pilar do semear e as outras pessoas querem fazer. E eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso. E aí eu dou o meu consentimento. Eu não estou empolgado, eu não estou querendo, eu não vou participar, mas eu também não faço oposição. Isso é o consentimento. Isso também funciona, isso também é bom, porque a pessoa que não está dando consentimento, não está dando o consenso ali, não está concordando, mas está dando consentimento, ela não vai se tornar uma opositora da coisa. O que não vai sair insatisfeita, ela sai neutra, ou talvez saia um pouco insatisfeita, mas nada que afete ela, né? E também esse é um ponto muito importante. Quando a gente está numa reunião de tomada de decisão, é importante que a gente seja sincero com nós mesmos. Então, alguém traz uma proposta, a gente não tem que aceitar. A gente não pode aceitar se a gente não quer aceitar. Se nosso ser, se nosso corpo diz não, a gente tem que respeitar esse não. Então, se alguém traz uma proposta, eu falo, não, isso aqui eu não quero que aconteça, não quero que eu não gosto. Agora eu não vou conseguir pensar nenhum exemplo agora, mas alguém me traz uma proposta que eu falo, não, isso aqui não, definitivamente não, não dá certo, não é legal. Tentando pensar um exemplo, mas esquece. Mas, sei lá, alguma coisa que eu não concordo, eu tenho que falar que eu não concordo. Por quê? Por que isso é importante? Para que eu não leve um ranço dessa reunião. É muito importante nas reuniões que a gente não leve ranço para casa, né? A gente não fique incomodado, a gente não fique insatisfeito. É importante que a gente traga para a mesa. Então, assim, eu não gostei dessa solução. Eu falo que eu não gostei. Isso é muito importante. Ah, mas eu tenho medo de ser chato. O problema é do seu medo, né? Você vai trazer para a mesa. Por quê? Porque você está incomodado com alguma coisa. E aí a gente precisa olhar para essa coisa, precisa olhar para o que você está sentindo. Lembra de CNV, né? A gente precisa olhar para o que você está sentindo, a gente tem que olhar para essa coisa. Às vezes é um medo que você tem, às vezes é uma discordância que você tem, né? E aí a gente pode conversar, ver como a gente pode chegar num acordo e tudo mais, tá? É claro que às vezes a gente vai ter que esquecer e aí, de novo, né? Cada grupo vai escolher como ele vai tomar decisões. Mesmo que a gente opte pelo consenso, e nós no semear a gente busca tomar todas as decisões por consenso,
E como a gente tem um grupo que não é tão grande nas assembleias, fica muito mais fácil. Mas às vezes a gente vai ter que ir por maioria, né? Então, quando a gente joga lá no grupo a votação, muitas vezes é porque a gente não chegou no consenso, ou é porque a gente quer ouvir a opinião da comunidade e ir pela comunidade. E aí a gente vai por votação. Então depende também do contexto e depende do tipo de decisão. Então isso também pode acontecer. Mas, em geral, as decisões importantes de uma instituição, ela vai seguir o mesmo processo. Pode ser que a instituição não dê um nome, pode ser que ela não fale sobre isso, mas tem ali um processo. E por isso que é importante as reuniões, né? Ter espaços. Eu, particularmente, eu gosto muito disso, né? Você ter um espaço que não precisa ser físico, né? Um espaço na existência, um espaço no tempo, onde você dedica aquele espaço, aquele horário, para falar sobre esses assuntos e tomar decisões. E aí você pode aplicar esses métodos, né? A gente chama isso de reuniões ou assembleias ou coisas do tipo. E aí lá na assembleia a gente fala sobre as ideias, sobre as propostas, sobre o que a gente está pensando. E aí a gente começa a tomar decisões e escolher os caminhos, tá? Então tem essas formas de tomada de decisão. Deixa eu só ir no banheiro rapidinho. Eu quero lembrar de tentar tirar os silêncios do vídeo para ele ficar mais dinâmico. Mas enfim. Aí, então esse foi um pouquinho dos métodos. Só para condensar tudo que eu falei e revisar rapidinho, tem algumas formas de tomar a decisão, e aí a gente falou sobre as votações, né? E aí os tipos de votação sobre o consenso e consentimento. Agora, tem a coisa da objeção. Quando a gente fala de consenso, eu pensei em uma outra coisa aqui, mas enfim, quando a gente fala de consenso, principalmente, mas também isso pode vir antes do consenso, né? A gente tem que lidar com objeções. Quando a pessoa não quer, tipo, eu não quero que aconteça um negócio de yoga aqui, porque, sei lá, não gosto de yoga. Supondo, eu gosto de yoga, eu provavelmente participaria, ou não por preguiça, mas eu gosto de yoga. Aí digamos que eu não gosto de yoga, yoga é contra a minha religião. Eu posso ter uma objeção, tá? Só que aí existem dois tipos de objeção. A objeção de preferência pessoal e a objeção qualificada, ou eu prefiro chamar de objeção técnica, tá? Então, a objeção pessoal, a gente precisa também trazer e falar quando a gente está na reunião, porque assim, se eu não gosto de yoga, eu não quero que aconteça um evento de yoga porque eu não gosto de yoga. Eu preciso também falar, até para que o grupo saiba como eu me sinto, saiba o que eu penso e também possa trazer os cuidados necessários, ou para cuidar de mim, né, que
por algum motivo não gosto daquilo, ou para cuidar daquilo que eu quero cuidar. Então, sei lá, eu particularmente tenho objeção de usar fogo nos rituais, né? Etanol. E essa é uma preferência pessoal minha, não é uma questão técnica, porque dá para usar o fogo nos rituais. Só que ao mesmo tempo eu me sinto inseguro quanto à segurança do ritual. Sim. Quanto à integridade das pessoas. E aí, se alguém quer usar fogo e aí eu não estou me sentindo seguro, geralmente eu deixo, mas eu não estou me sentindo seguro, eu trago a minha objeção e aí a gente fala sobre ela. E aí, de repente, é possível trazer medidas de segurança, tipo, só vai usar tanto de fogo, vai ser um lugar menor, vai ser em tal contexto, vai ser em pouco tempo do ritual. Né? É, a gente cria mecanismos de segurança por conta da objeção da pessoa, até que a pessoa aceite, ela concorde em acontecer. É importante, isso ajuda. Mesmo as objeções pessoais, é importante a gente trazer para tratar dela. E às vezes você tem que cuidar da pessoa, né? A pessoa, sei lá, não quero fazer ritual de. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas não levem para o pessoal. Quero fazer um ritual evangélico, com músicas de igreja e só música de igreja. E aí alguém fala, não quero que tenha. Tem uma objeção quanto a isso, porque ela sofreu alguma igreja evangélica na vida dela. Aí a gente tem que cuidar da pessoa, né? Para entender, para conversar, para ver como que a gente pode lidar com isso. E não quer dizer que a gente atropele. Essa aqui é uma objeção de uma preferência pessoal, o problema é seu. Né? Não é por aí que a gente caminha. E o ideal, né, não que isso seja regra, mas o ideal é que uma instituição horizontal não atropele as preferências pessoais da pessoa. Às vezes isso pode acontecer. Às vezes, principalmente em institutos, né, em instituições muito grandes, não dá para lidar com cada indivíduo, né? Então você tem lá um grupo de 5.000 pessoas. Às vezes você vai ter que cagar para preferência pessoal de alguém para poder seguir, né? Imagina com as 5.000 pessoas tem que estar todo mundo bem acolhido, né? Fica difícil. Não vou dizer que é impraticável porque dá para fazer, mas fica difícil. Você vai precisar de uma equipe muito grande para conversar com todo mundo e colher. E aí os processos vão ser cada vez mais emperrados. Aí, em casos assim, é melhor jogar na votação e seguir a vida. Mas em instituições pequenas, em reuniões com poucas pessoas, dá para cuidar de cada uma das pessoas, cada uma das objeções. Outro tipo de objeção é a objeção técnica. A objeção técnica é uma questão técnica, independente do que eu quero, do que eu penso, não dá para fazer. Por exemplo, no semear, a gente não consegue fazer cerimônias de 100 pessoas. Se alguém chegar e falar, vamos fazer uma cerimônia sábado com 100 pessoas, não vamos. Aí eu vou trazer uma objeção e não é porque eu não quero, eu ia achar muito da hora. Mas é porque não dá. A estrutura do semear não comporta 100 pessoas. A gente comporta chorando 30 pessoas. Com a galera em pé e com um controle do banheiro muito rígido. 30 pessoas, né? O ideal é 18 a 20 pessoas aqui no semear. Então, se alguém traz uma ideia de fazer 100 pessoas aqui na sede de Jerusalém, não vai acontecer. Né? Tem uma objeção, tem uma trava que é técnica, que não dá pra gente executar. Tá? Então, isso pode acontecer muitas vezes. A pessoa, vamos fazer, sei lá, alguma coisa na internet. E aí é uma coisa que não pode fazer, sei lá, vamos divulgar os trabalhos do semear impulsionado. Não dá. O Instagram não deixa. As redes não deixam. Então tem objeções que são técnicas. Tem coisa que a gente quer fazer e não dá para fazer, simplesmente, né? Não é possível, né? Ou pode trazer algum risco, né? Como eu falei do etanol, vamos tacar fogo nas pessoas? Não vamos.
Tem algumas questões que estão técnicas. Vamos fazer, sei lá, alguma coisa que traga risco às pessoas por ser um ambiente fechado, não pode ser feito. Então tem uma série de coisas que não dá. A gente esbarra em legislação também, né? Então, vamos fazer um ritual com chá, aquele chá que faz a cabeça, né? Que a gente leva para os pulmões, digamos assim, para a gente não ter o vídeo restrito. Não fazemos, não podemos fazer oficialmente porque a legislação não permite. Então, tem algumas coisas que a gente não pode fazer por questões técnicas, que não são o que eu quero ou o que você quer, são outras questões que envolvem. É preciso tomar muito cuidado em não confundir o que é técnico com o que é pessoal. Eu, por exemplo, prefiro rituais que não ultrapasse o máximo de vagas oficiais do Instituto, que são 18 vagas, né? A gente sempre ultrapassa, mas eu particularmente prefiro que não ultrapasse. Porém, ultrapassar até. O real é 28, tá? Ultrapassar até 28 é possível. Não é, não é um limite, não é um teto, né? Então essas 18 vagas não é um teto técnico, é um teto de preferência, que eu prefiro que as pessoas tenham onde deitar, eu prefiro que as pessoas não se estapeiem para ir no banheiro, mas essa é uma preferência minha. É perfeitamente possível a gente fazer rituais com 25 ou às vezes até 30 pessoas, dependendo de quem são as pessoas, né? Se tiver mais facilitadores, dá para encaixar mais gente. E aí é importante que a gente consiga distinguir, tanto dentro de nós, né, se aquela objeção nossa é uma objeção pessoal ou técnica, e também. Ai, eu não posso fazer isso. Eu mexi no microfone aqui. Não posso mexer no microfone 2. Deixa eu tirar ele da minha mão. Me perdi. E aí, se a objeção, né? Se a objeção que eu tá trazendo, dizendo que é uma objeção técnica é realmente técnica, ou é uma questão de preferência, né? E aí, objeções técnicas, a gente tem que ver, né? Algumas dá para a gente corrigir, né? Encontrar meios de superar essa questão técnica, por exemplo. Precisamos fazer não precisamos, né? Mas digamos que a gente precise fazer um ritual com 100 pessoas. A limitação técnica é o espaço que a gente tem, que dá no máximo 30. E aí a solução técnica para isso é encontrar um espaço maior. Simples assim. E aí, se a gente encontra um espaço maior, a gente supera essa objeção técnica, esse limite técnico, né? Mas enfim, cada caso vai ser um caso aí. Alguns não superam ou a gente não quer superar, que nem a questão do limite de pessoas, talvez a gente não queira superar esse limite, né? Porque o gasto de você encontrar outro lugar maior, de você pagar por outro lugar maior, às vezes não vale a pena. Mas às vezes a gente pode buscar a superação desses limites técnicos. Mecanismo de gestão de impasses. Eu vou ter que ler aqui para mim saber do que se trata. Criar rotas de fuga estruturadas, como comitês temporários. Tá, então assim, é aquilo que eu falei, né? Então, se há uma objeção, você tem um impasse, né? O impasse nada mais é do que um quer, o outro não quer. E aí tenta-se negociar, tenta-se chegar a uma coisa ganha-ganha, mas não se encontra. Temos um impasse. Então alguém não quer que a coisa seja feita assim. E alguém quer que a coisa seja feita assim. E aí a gente conversa e não chega a lugar nenhum. Cada instituição, e essa instituição é mais ou menos estruturada, ela vai ter mais ou menos processos para isso, tá? Sempre vai haver um processo para isso, e esse processo ele pode estar escrito ou ele pode ser tácito, né? A gente falou sobre essa palavra na aula passada, mas isso significa que é um processo que não é dito, que não está claro, mas que todo mundo faz. Então, por exemplo, chega no impasse, que a gente quer fechar ou não quer fechar? Eu quero fechar, você não quer fechar. A gente chega no impasse e aí a gente não toma decisão nenhuma. A gente desiste dessa ideia porque não chegamos no acordo. Isso é um processo tácito.
né? A gente, se não consegue conversar, não consegue chegar num acordo, a gente desiste da ideia e continua as coisas por igual. Outras formas é dar, por exemplo, mais uma semana para cada um pensar. Outra forma é pegar um intermediador para conversar com os dois lados. Outra forma é votação, uma coisa que acontece bastante no semear. A gente conversa e não chega no acordo. E aí tá lá 1 hora de reunião, 1 hora e meia de reunião. Conversamos, falamos, expomos as opções e a gente não chega num acordo. Por exemplo, vamos ter é, uma cerimônia com chá ou com fungo. E aí a gente está discutindo, é fungo, é valor, é mais caro, mais barato, é melhor, é ruim. Isso acontece mais no final do ano, né? O rito de virada de ano, que é mais, é muito específico, né? Então tem muita discussão, tem muita decisão a ser tomada. E aí a gente não consegue um acordo, né? Não consegue um consenso naquele ponto. No semear, a gente costuma usar votação. Olha, não conseguimos chegar num acordo, vamos jogar lá no grupo votação, cada um vota, quem ganhar, ganhou. E vida que segue. Então é preciso criar mecanismos para quando a gente não consegue chegar no consenso ou não consegue chegar numa decisão ali. Às vezes vão surgir impasses que são técnicos, que vão virar depois impasses pessoais. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, né? Um ritual de 100 pessoas. Você tem um impasse que é técnico, objeção técnica que não cabe no espaço, e aí alguém dá ideia, então vamos atrás de outro espaço. E aí isso pode virar uma preferência pessoal, tipo, não quero fazer em outro lugar. Já vira uma coisa pessoal. E aí tem que lidar com essas questões. E aí, quanto maior o grupo, mais difícil esse processo fica, né? Porque, de novo, todo mundo pensa diferente, mesmo que levemente diferente, tem vontades diferentes, e aí tem que convencer cada pessoa. Mas enfim, são, são coisas que a gente vai se deparando no dia a dia e vai criando mecanismos. Como eu falei lá no semear, aqui no semear a gente costuma fazer assim: a gente tenta o consenso, se não conseguir o consenso, a gente tem dois caminhos: ou adiar a decisão, se for uma decisão que dá para adiar, não precisamos decidir agora. Tipo, o ritual do final do ano, agora é agosto, não precisamos decidir agora. Vamos jogar mais para frente para ver como que a gente sente. Ou se precisar, não, vai ser semana que vem, a gente precisa decidir quanto antes. Aí a gente joga para votação. Geralmente a gente faz assim, geralmente dá certo. Só coisas muito sensíveis ou muito técnicas que às vezes a gente precisa de algum outro processo, mas geralmente a gente faz dessa forma. Acordos de convivência e papéis claros. Então, assim, acordos de convivência. Então, no semear a gente tem os 4 pilares, né? E a gente tem as reuniões. Então, como a gente já existe há 7 anos, e a nossa equipe ela tá mais ou menos já há alguns anos, né? A equipe que a gente tem de facilitadores ela não mudou tanto. A gente já tem um entrosamento, a gente já meio que sabe como que funciona as decisões, as reuniões, sabe como falar. Agora a gente está iniciando as assembleias e aí mais pessoas somam para além dos facilitadores, mas já tem uma cultura, né, de como tomar as decisões, de quais são as decisões que a gente precisa tomar, discutir, coisas do tipo. Então, a gente já está um pouco mais inteirado da questão da horizontalidade, da não violência, então fica um pouco mais tranquilo a tomada de decisão. E aí, quanto aos papéis claros, assim, de novo, cada instituição ela vai se dividir da sua forma, tá? Quanto maior, mais divisões vão ter, né? E o que é essa divisão? É importante que elas não sejam por níveis hierárquicos, mas sejam por tarefas ou equipes. Então, por exemplo, no semear a gente tem os facilitadores. É uma divisão por tarefa. Os facilitadores são as pessoas que facilitam os rituais. Então, é uma galera dentro da galera, né? Uma galera dentro da comunidade
que tem uma função específica e ali tem papel específico. E no ritual, vai ter, para cada ritual, vai ter um outro papel que é o responsável pelo ritual. Então, vai ter um facilitador ou mais de um facilitador que é responsável pelo ritual. É a pessoa que muitas vezes escolhe a playlist, que chega mais cedo, que arruma a casa, que determina qual vai ser a decoração. Então ela tem um papel claro, ela é facilitadora, e aí ela pode ser a facilitadora responsável pelo trabalho e pode ser a facilitadora auxiliar naquele trabalho. O auxiliar, ele tem a responsabilidade de cuidar das pessoas e cuidar da dinâmica total do grupo, mas com um pouquinho menos de responsabilidade, né? Por exemplo, não tem que deixar a playlist funcionando, às vezes não tem que chegar tão mais cedo para organizar, depende de como eles se coordenam. E o ideal é que cada grupo de trabalho tenha um responsável. O ideal é que tenha vários grupos de trabalho, né? Porque sempre, independente do tamanho da organização, ela vai ter sempre muito trabalho a ser feito, muitas tarefas. E cada grupo de trabalho tenha um responsável. A gente, aqui no Semear, segue a metodologia do Dragon Dream, que separa em grupos de trabalho, que pode ser também por tarefa, né? Mas a gente vai meio que dançando nisso, né? Tem os grupos de trabalho, mas também tem tarefas, né? Que aí a gente monta um grupo de trabalho temporário, tipo festa junina. Monta-se um grupo de trabalho temporário para a festa junina, que depois que acaba a festa junina ele se desfaz. Então a gente vai dançando nisso. E aí cada grupo de trabalho, seja temporário ou fixo, vai ter uma pessoa que é responsável pelo grupo de trabalho, que é a pessoa que vai chamar a reunião, que vai fazer a coisa acontecer, que vai cuidar do planejamento, que vai ser responsável, que vai responder, responsável no sentido que responde por aquilo. E aí vai ter responsável. Ah, esqueci o termo. Responsável, ajudante e consultor. O ajudante é a pessoa que vai trabalhar naquilo, mas ela não é quem responde por aquilo. Então, por exemplo, na festa junina, eu estou como responsável, por exemplo. Sou eu que vou marcar o dia, sou eu que vou atrás do orçamento, sou eu que vou atrás da verba, sou eu que vou pedir as autorizações, sou eu que vou procurar as pessoas e tudo mais, sou eu que vou delegar as funções, né? Então o responsável ele vai ele vai garantir que a coisa aconteça. Às vezes o responsável nem precisa trabalhar tanto, às vezes o responsável está só tomando decisão, né? Então, em vez dele procurar os artistas, em vez dele buscar o orçamento, ele vai procurar quem vai procurar os artistas, ele vai dar as ordens, ele vai autorizar ou não os artistas, ele vai procurar a pessoa que trabalha e vai coordenar as pessoas que trabalham, né? Mas ele é responsável para que a coisa aconteça. Não necessariamente ele precisa botar a mão na massa. Então, por exemplo, o responsável por construir uma casa não precisa ser o pedreiro, pode ser o arquiteto ou pode ser tem um nome para essa função, o gerente, o mestre de obras, né? É um mestre de obras. Que não, ele não é quem sobe o muro. Quem sobe o muro é o pedreiro, mas o mestre de obra dá a ordem para o pedreiro fazer a coisa. Então, o responsável ele vai ser quem garante que a coisa aconteça, botando a mão na massa ou não, dependendo da situação e dependendo de como ele vai atuar. O ajudante é quem bota a mão na massa, mas não é responsável para que aconteça. Então, o ajudante é o cara que sobe a parede, mas se não tiver tijolo, ele não vai fazer. E não é problema dele. Quem tem que garantir o tijolo é o responsável. E tem um consultor. O consultor é a pessoa que sabe fazer, mas não quer. Então, eu, por exemplo, sou consultor em muita coisa, porque em todos esses anos eu sei fazer as tarefas que precisam ser feitas no instituto, mas muita coisa eu já não quero mais fazer. O pessoal me perguntar como é que faz tal coisa, eu vou lá e falo como é que faz e a pessoa vai e faz. O consultor é uma figura muito interessante, mas às vezes não precisa, dependendo da tarefa, não precisa de consultor. Muitas tarefas não precisa de consultor. Tipo, você não precisa ter um consultor
de limpeza, uma pessoa que vai explicar como é que lava a louça. Às vezes precisa, né? Nem todo mundo sabe lavar a louça. Mas às vezes, a maioria das vezes não vai precisar. Então é assim que costuma se organizar os grupos. E esses são os papéis, né? Então é importante que tenha esses papéis e os escopos desse papel, né? Então até onde vai esse papel, o que faz esse papel e tudo mais. Isso também ajuda. E o papel, é claro que ele vai trazer mais ou menos poder, conforme a gente conversou na última aula, mas ele não vem de um cargo, tá? Então, o papel, ele vem muito da tarefa e o ideal, assim, o que a gente segue, como a gente segue o Dragon Dream, os papéis, eles não são preenchidos por conhecimento. Tipo assim, eu sei mexer, eu sei fazer vídeo. Aí a gente vai ter um canal no YouTube, por exemplo. Não é porque eu sei fazer vídeo que automaticamente eu vou ser o responsável, não. Eu vou ser o responsável se eu quiser ser o responsável. Porque eu posso querer não participar disso, né? Então ele não vem por um cargo, por uma imposição, por um conhecimento, ele vem por vontade própria. Então eu vou escolher aquela, eu vou ver uma tarefa e eu vou escolher se eu quero participar dessa tarefa ou não, tá? É, e grupo de trabalho, não tarefa, grupo de trabalho. É claro que a tarefa também, mas vamos nos apegar ao grupo de trabalho agora. Lembrei de uma outra coisa, mas eu vou ignorar o meu pensamento agora. Mas enfim. Então é importante que essas coisas estejam claras. O ideal, aí vai de nível de maturidade do instituto de novo, né? Quanto mais organizado, melhor. O ideal é que isso esteja escrito em algum lugar, tenha um painel, tenha um documento. Né? Isso é ideal, para que saiba, né, quais são os grupos de trabalho, quem são os responsáveis no grupo de trabalho. Eu já tentei fazer isso várias vezes no semear. Poucas vezes deu certo. Algumas vezes deu, mas poucas vezes. Então, o ideal é que, assim, tenha lá as divisões de grupos de trabalho e tenha em algum lugar quem é responsável por cada grupo de trabalho. Então, por exemplo, no semear tem facilitação, aí tem o responsável. Roda de rapé, tem outro responsável. Comunicação, tem outro responsável. E aí eu preciso fazer alguma coisa, quero fazer uma roda de rapé, eu procuro o responsável por roda de rapé. Né? Isso é muito bom para as instituições, para facilitar a entrada de ideias, a execução das ideias, para facilitar a horizontalidade. Então, se você quer fazer uma roda de rapé, hoje no semear, o semear não está estruturado para isso, você vai procurar quem? Talvez você não saiba. Se a gente tiver isso escrito em algum lugar, se a gente tiver escrito em algum lugar quem é o responsável por cada grupo, fica muito mais fácil. Você pode procurar um responsável pelo grupo. Hoje eu sou o facilitador do semear como um todo, né? Tô ocupando o papel de facilitador geral, digamos assim. E aí, se você tiver uma ideia de alguma coisa que você quer fazer, o ideal é que você fale na assembleia. Mas por algum motivo, se você não falar na assembleia, você pode me procurar e aí um caminho para a assembleia para a gente discutir. Mas também os facilitadores eles fazem muito esse trabalho hoje, né? Então você não precisa procurar a mim para dar uma ideia. Pode procurar qualquer facilitador. Mas o ideal é que você vá direto na assembleia. Porque aí já joga na reunião e já discute pro grupo, né? Não precisa passar por um intermediário. Já vai direto. Cultura do erro seguro e alteração. Eu vou ler aqui porque eu não sei do que se trata. Em ambientes horizontais, as decisões não precisam ser perfeitas nem eternas, mas sim passíveis de ajuste contínuo à medida que o grupo aprende com a prática e corrige a rota. Então, assim, em ambientes horizontais, a gente vai. É muito comum a gente ter mais liberdade de atuação, mais diversidade e mais experimentação. Uma coisa que eu acho muito incrível do semear, que eu vejo, é uma preguiça minha também, mas eu também vejo isso com muito valor. Nós do semear, nós somos isolados de outras instituições, né? A gente não conversa com outras instituições. Talvez você, pessoa, talvez um facilitador e tal, mas como instituto, a gente não está integrado na rede de casas de ayahuasca. Eu não tenho contato de nenhum outro dirigente. Eu não fico trocando ideia com outro dirigente porque eu tenho preguiça.
Mas o bom disso é que a gente faz muita coisa por nós mesmos. A gente cria coisas que são nossas, a gente faz coisas que são nossas. E a gente tem muita liberdade de criação. Então, por exemplo, a questão do cacau dançante, eu não vou chegar ao passo de que a gente criou, mas nós fomos um dos pioneiros, tá? Quando a gente começou a fazer cacau com dança, pouquíssimas pessoas faziam no Brasil. Não quer dizer que elas não copiaram, porque a gente não tem tamanho suficiente para ser copiado, mas nós fomos um dos pioneiros, a gente não copiou isso de ninguém. O cacau com cogumelo. Ai, não devia ter falado essa palavra, é proibido. O cacau com fungo também. Eu não sei de mais ninguém que fazia antes. Depois começou a surgir pessoas, e até hoje pessoas são influenciadas pela gente, né? De novo, a gente não é grande o suficiente para começar um novo movimento, mas muita gente começou a partir de nós, conheceu a partir de nós. E a gente testa muita coisa, a gente faz muita coisa nova. Por exemplo, fazer de graça, pelo menos em São Paulo, na região metropolitana, a gata veio pedir carinho. Quem mais que faz de graça? Se a gente fosse ouvir os outros, não seria de graça, tá? Porque é inaceitável dentro da rede, né, rede de casas de ayahuasca, a gratuidade, né? Ainda impera a velha mentalidade do tem que dar valor. As pessoas só dão valor para quem dá valor, a energia de troca, uma coisa bem. Eu não vou nem dizer capitalista, porque não é bem capitalista, mas a coisa do dinheiro está muito presente, né? Cobrança de ingresso, modelo de cobrança de ingresso ainda é hegemônico. Se a gente fosse ouvir as outras casas, isso não aconteceria. E eu tô falando disso. Ah, e a gente tem, por estar isolado, a gente tem muita liberdade criativa, tá? Mas uma coisa que também exige, uma coisa que, um pré-requisito da liberdade criativa é a possibilidade de erro. Então, é possível errar dentro do semear. Quando as pessoas se tornam facilitadoras, elas erram muito, tipo, muito, principalmente no começo, porque elas não conhecem, porque elas não tiveram aula suficiente, porque elas não tiveram experiência suficiente. Então é muito comum a pessoa vir para o mundo do semear, vir facilitar dentro do semear e ela fazer da mesma forma que ela fazia em outra casa. Então a pessoa já é guardiã numa outra casa e ela vem fazer aqui a mesma coisa que ela faz lá. Só que aqui a gente faz diferente, então ela comete erros. Ela faz coisas que, às vezes, ela faz coisas que ferem um pilar, por ela não conhecer o pilar direito, por ela não saber como a gente faz. E aqui a gente não trabalha com punição, a não ser que precise, que aí a gente também dá umas punidas também, né? Então, se a pessoa ela erra por ignorância, ou erra por inexperiência, ou erra por falta de comunicação, por qualquer motivo que não seja má fé, tá tranquilo. Muito tranquilo, né? A pessoa pode até ferir um dos pilares do semear. Se não foi por má fé, a gente releva e tá tudo certo. E a tentativa é um processo também de tentativa e erro, né? Então a gente tentar uma coisa nova, essa coisa nova pode não funcionar, pode não dar certo. E é importante que a gente também tenha essa possibilidade de errar, né? E é legal. É legal errar. Errar faz parte do processo de aprendizado, né? Quando a gente entende que o erro é um aprendizado e a gente aprende de fato com o erro, os erros são bons, né? Mas é importante que a gente erre de forma segura. Tem erros que dá pra gente cometer e tem erros que não, né? E aí os mais experientes, eles precisam ter flexibilidade, né? Ter tolerância ao erro dos mais novos. E eu sempre que tem uma nova turma, eu começo falando com a turma antiga, olha, gente, vai chegar uma galera nova, essa galera nova vai cometer erros, a gente precisa ter paciência, a gente vai ensinando e explicando com calma. E quem está mais tempo já vai
absorvendo isso e já consegue ajudar mais e tal. Mas sempre tem um certo choque entre os novos e os velhos. E é sempre interessante que os novos vêm com novas ideias, vêm cometendo erro e traz uma movimentação diferente. Muitas vezes entra uma nova turma e alguém da turma antiga sai, porque não conseguiu lidar com a novidade. Isso acontece também, é normal, tá tudo bem. Às vezes a pessoa volta, às vezes não, mas faz parte de todo o processo. Isso é normal. Mas aí é importante que a gente consiga sempre ter um ambiente seguro para o erro, né? E aqui eu não estou falando de crimes, eu não estou falando de coisas que botam a vida das outras pessoas em risco, eu estou falando de erros seguros e controláveis, né? Que fazem parte da tentativa e erro, tá? Não é erro que vai arrancar o braço de alguém, é erro que vai infringir uma regra, ou que a gente vai fazer e não vai gostar. E tá tudo certo. A gente faz um workshop, só que chama uma pessoa e aí não gosta dessa pessoa. Tá tudo bem, né? A gente achou, tentou, experimentou, não gostou, e vida que segue, faz parte, tá? Ahn, acho que por hoje é só. Quanto tempo de aula? 1 hora. Achei que ia ser mais rápido. Bom, por hoje é só. Aula 2. E aí a gente vai pra aula 3. Na próxima aula, aula 3. E a gente encerra aí na aula 3. É isso, família. Até a próxima aula.